De Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Abre lá e nós vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre esse negócio de ser fortalecido por Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Essa expressão não é minha. E aí eu aproveitei a música que a gente vai cantar depois da reflexão para dar o nome da mensagem dessa noite. A nossa força vem de Deus. A mesma ideia do texto aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 13. Ao 13. Acompanhe a leitura, por favor. Você que está em casa, pode também abrir a sua Bíblia ou conectar, se você tem um outro aparelho, claro, além do celular. E aí, o escritor de a igreja aos Efésios é Paulo também. Ele escreve à igreja, uma cidade de Éfeso: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ele ainda diz para quê? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Recentemente ouvi de uma pessoa cujo filho estava internado. E aí foram visitar o filho, pai e mãe. E a mãe, no hospital, disse ao filho, no leito de enfermidade: você está perto de morrer. Primeira vez que eu ouço uma história assim, quando a mãe diz palavras tão duras para o filho. E ele disse que ele regalou os olhos, olhou para ela e ela repetiu: é isso mesmo, você está perto de morrer, porque você tem desonrado a mim e a seu pai. É justamente o efeito contrário de um dos principais mandamentos bíblicos. Acabei de ler: honra teu pai e tua mãe, para que te corra tudo bem e tenhas longa vida sobre a terra. A desonra vai abreviar o tempo na terra. Continua o versículo 4: Pais, não irritem a seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos naquele tempo, ou servos ou trabalhadores, obedeçam aos seus patrões, seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo. Aí eu não vou mudar a palavra não, porque Paulo se sentia assim, escravo de Cristo, no sentido mesmo de entender como Cristo seu Senhor, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, agora escrevem para os senhores, tratem seus escravos ou seus funcionários da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês e está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. E aí Paulo coloca no finalmente, mas ele não acabou o versículo não. Mas olha o que vem no finalmente. Depois de todas essas instruções, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vista
vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta, poxa, que um negócio tão claro aí agora, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra também as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e ainda assim permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Amém, queridos? Deus, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu quero pedir ao Senhor que me use naquilo que será dito com base nesse texto. Em nome de Jesus. Amém. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é uma declaração bíblica, então, que ensina que é no poder do Senhor que o crente ou o cristão, eu prefiro usar a palavra cristão. Por que a diferença? Porque o crente até o diabo não é. O cristão, não. Que o cristão encontra o fortalecimento necessário que lhe capacita a viver a sua vida cristã nessa terra, resistindo a ataques malignos. Olha que interessante, por que é que Paulo escreve isso aos cristãos em Éfeso? Esse fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é aplicado pelo apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios, no contexto em que ele trata acerca da necessidade de um cristão revestir essa armadura de Deus para estar pronto para a realidade e batalha espiritual que a gente vive nessa vida que a gente tem. Poxa, João, se a gente precisa então caminhar na nossa vida com uma armadura, a vida realmente não é fácil. Bom, se você está descobrindo isso hoje, muito prazer, vida difícil. Não é fácil. A gente conversava, não sei se aqui ou em outro lugar, sobre pessoas bem-sucedidas financeiramente. E aí, nesse âmbito da conversa que a gente estava, acho que foi aqui que deram um depoimento que uma pessoa conseguiu sobreviver por conta do dinheiro, porque ela passou naquele período da Covid e pagou uma fortuna para ficar dentro de uma bolha que a capital paulista oferece, e ele saiu do norte do país. Então esse, naquele tempo, foi salvo por conta da grana, porque entrou nessa bolha no período da Covid e ficou lá não sei quantos dias e gastou uma grande fortuna para aquilo. Mesmo assim, eu penso que nisso Deus estava. Diria que a mesma sorte, vou usar essa palavra, o meu amigo e pai e ex-patrão não teve, ainda que tivesse muito dinheiro. Harold de Oliveira, que também no período da Covid, Deus o levou. Estou dizendo isso porque nesta vida, por mais que se tenha dinheiro e seja abastado numa conta corrente, não é ele que vai trazer felicidade, não é ele que vai livrar de dificuldades, absolutamente. A Bíblia, de novo, não nega que a vida cristã é uma vida de conflitos. Apesar de os redimidos em Cristo desfrutarem de maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, bênçãos essas que têm implicações já aqui, mas que alcançarão toda a plenitude lá, quando? Na eternidade. Ainda assim são soldados de Deus que lutam e que guerreiam neste tempo aqui. Nesse tempo aqui. O principal inimigo do povo de
emissora Globo divulgou, passou uma novela, O Anjo que Caiu do Céu. Muita gente amou aquilo lá e pensava realmente que era um anjo. Desculpe, vou revelar para você, esse exatamente é um demônio. Esse foi o anjo caído, o anjo que se rebelou. Lúcifer, naquele momento de rebeldia contra Deus. Ele é um adversário perigoso que lidera hostes espirituais da maldade. Efésios 6,12 diz exatamente isso, e Paulo não esconde o termo. Isso quer dizer que Satanás e seus agentes, ele tem agente, tem gente que trabalha para ele, desde os seus agentes em âmbito, em regiões espirituais, como plantados na terra. Você vem de São Paulo ali, um pouquinho antes do pedágio de Itatiaia, depois de Jerusalém, você vai encontrar um templo de adoração ao demônio. Tem isso na região? Tem. Está ali. Eles não atacam por atacar. Atacam de forma astuta e cheia de estratégia. Por que Paulo escreve isso à igreja de Éfeso? Eles viviam batalhas espirituais terríveis. Dias atrás a gente conversava, provavelmente você já teve essa conversa com outras pessoas, para chegar à conclusão, depois de pouco tempo convertido, não é fácil ser cristão, não. Isso está falando da própria Tatiana. Você descobriu isso agora, já com pouco tempo de vida cristã. Eu já sei há 61 anos. Meu pai já o sabia há muitos anos. E orientava e pregava as pessoas sobre todo o cuidado que é necessário se ter durante o processo, o período de vida cristã. Aliás, vou repetir uma coisa que eu já disse aqui, que me levou, inclusive, à ideia de um dos objetivos da Novo Dia ser uma igreja de acolhimento, sobretudo para pessoas que já passaram tempo de igrejas. Um dos livros que eu tenho ali tem o título de Feridos em Nome de Deus, Samuel. Tem muita gente do lado de fora da igreja que deixou a igreja por ter sido ferida dentro da igreja. Dentro. Mas isso não era para acontecer assim, então conta uma outra novidade para mim, porque essa já é velha. Muita coisa não era para acontecer. E justamente porque não era para acontecer, que o inimigo vai fazer por onde acontecer. Claro que vai. Existe uma insatisfação desse anjo caído, porque ele não conseguiu tomar o lugar do Todo-Poderoso. E aí vai se infiltrando gentes, pessoas e agentes em lugares onde ele não está satisfeito com a evolução e o crescimento, sobretudo. Então, durante a nossa vida nesse mundo, os crentes são convidados a resistir aos ataques dessas forças malignas. O problema é que esses anjos caídos são poderosos. Por isso, o cenário realmente seria muito desesperador se não fosse o fato de que Deus disponibiliza à igreja todas as armas necessárias para combater essa batalha espiritual de uma forma muito eficaz. Sim, Satanás e os demônios são maiores que os homens em poder e força. Eu costumo declarar alguma coisa mais ou menos o contrário disso, quando eu digo que não tem força sobre mim, porque o Deus que está em mim é que é grande, é que é muito maior. Mas Ele tem, porque às vezes a gente tropeça, cai, vacila. Mas os crentes não dependem de suas próprias forças. Pronto, é o que eu acabei de dizer. Para enfrentar com êxito esses ataques
do exército das trevas. Muito pelo contrário, aos cristãos, inclusive, é dito: acabamos de ler, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, os cristãos têm um arsenal com tudo o que precisam para resistir às investidas malignas. Eustáquio, e você sabe disso. Nós temos. Na realidade da batalha espiritual, vemos de forma clara e harmônica que há entre a graça divina e a responsabilidade humana. Olha só. O cristão deve fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Ele deve revestir-se de toda essa armadura que o apóstolo Paulo sugere. Depois você passa para ele a leitura do texto. Isso quer dizer que é sim nossa responsabilidade buscar para nós mesmos esse poder que nos está disponível. É sua responsabilidade, minha responsabilidade, vestirmos com essa armadura e usar no campo de batalha. Não se trata de roupa, são símbolos espirituais. O fato é que não obstante o cristão é fortalecido ou ser fortalecido somente no Senhor. O poder do Senhor é a fonte da força. Olha só, vou repetir. O poder do Senhor é que é a fonte da força. Por isso é muito bem inteligente que Leandro Borges escreva: a nossa força vem de Deus. A armadura que o crente deve vestir é usar essa batalha, é usar na batalha, para usar, é forjada pelo Senhor e disponibilizada graciosamente. Aí sim, olha isso, para todos nós, por Ele. Por isso, essa armadura é literalmente a armadura de Deus, o que implica que aquele que a veste só pode usá-la, olha isso, pelo poder de Deus. Não adianta a gente encenar: vou sair de casa e antes de sair eu vou vestir a armadura. Na hora que deu o passo numa calçada, esquece de onde vem a fonte, ou de onde está a fonte que vem o poder. Não está vestindo nada, desculpa aí. O apóstolo Paulo entendia plenamente esse princípio quando, em outro momento, ele faz outra declaração que a gente já pregou sobre ela. Abro aspas: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante que Paulo diz que a força vem dele. Depois, num outro momento, para outro povo, para outros cristãos, ele diz exatamente isso: posso todas as coisas na fonte que me fortalece. Você mexeu um pouquinho no texto, dando o mesmo significado, você vai entender um e outro. Posso sim tudo, sofrer tudo, passar tudo, viver nesse mundo tudo, na fonte que me fortalece. Sem o poder do Senhor, o cristão não é capaz de fazer absolutamente nada. Agora já não é mais Paulo, é João que diz isso em João 15, de 1 a 5. E também já pregamos sobre esse texto. Mas essa fonte, ela pode acabar, a água. Aliás, não é água. A força dessa fonte pode acabar. Não. É inesgotável. Além disso, jamais devemos esquecer que Deus é todo-poderoso e, portanto, Ele é mesmo uma fonte inesgotável de poder para o seu povo. Por isso, então, a exortação, Paulo, quando escreve isso, ele escreve exortando. É como se você pegasse seu filho pelo braço assim, sua filha, ou seu marido, ou sua mulher, e dissesse assim: fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder.
Meio que o que Eustáquio disse aqui na quarta-feira, fiz uma retrospectiva da minha vida e vi que Deus estava em todo o tempo da minha vida. Foi mesmo que Deus estivesse dizendo: olha só, eu sou a fonte do seu poder. Não é uma exortação vazia e sem significado. O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, é uma força que tem sido manifesta poderosamente durante a história da redenção. Não fosse isso, nem Anderson nem Flaviano estavam congregando com a gente. Desculpe aí a referência. Não estariam. Em algum tempo Deus pega os dois pelo braço e sacode. Olha só, eu sou a fonte para o poder que vocês já tiveram. Quer ter de novo? Volte a se relacionar comigo e com a minha igreja. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos e vivifica o cristão no seu estado anterior de morte espiritual. Um texto um pouquinho antes desse que a gente leu, capítulo 2, versículos 1 a 6. Concluo dizendo o seguinte: o povo de Deus que de fato encontra nele todo o poder necessário para uma vida cristã aqui na terra, de modo a resistir de uma maneira eficaz os ataques do mal. Nossa, mas é assim que a gente consegue? Exatamente. Porque não é a gente que consegue, é Deus na gente. Na gente. Por fim, o cristão ainda desfruta de uma maravilhosa segurança em saber que a grande batalha, estou revelando agora um segredo, a grande batalha já foi vencida quando o Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, conquista a vitória para sempre contra o poder das trevas. Lá na cruz do Calvário, Paulo então escreve aos Colossenses dizendo que nós já somos vencedores. Como assim? Porque em nós existe a força que vem da fonte chamada Deus, que ao levantar todos os dias pela manhã, aquilo que muita gente faz como como é que é a palavra mesmo que a pessoa usa para não é um automático como alguns têm as suas frases de expressões para levantar e pé direito e pé esquerdo, seus mantras, seus costumes. O nosso é o seguinte: levantar, olhar para o céu, Deus, a minha força vem do Senhor. É o pé aqui primeiro encostar no chão. Jogador de futebol, ele sai quicando assim para não errar, para botar primeiro o pé direito no campo de futebol, dentro da linha. Se ele do lado de fora, ora, ele não precisa do pé direito ou do pé esquerdo, com qualquer um que ele entrar, tá bom. Tá bom. E a gente, graças a Deus, tem alguns jogadores que já fazem isso. Ajoelham e oram antes de entrar no campo. Superstição era a palavra que eu queria. Nós não precisamos de superstições. Nós precisamos do Deus que é a fonte para a nossa força e poder. Amém, queridos? Essa é mais uma daquelas reflexões que eu gostaria de postar e vou fazer isso amanhã para o grupo, para que você releia esse texto e os comentários que aqui a gente faz, porque eu acabo usando alguns comentaristas e trazendo algumas expressões para nós
o que acho interessante para o nosso crescimento espiritual. O fato é que, a nossa força vem de Deus.